Lula e Alckmin se reúnem para alinhar plano de contingência contra tarifaço. E você vai ver ainda. Hugo Motta se reúne com líderes partidários para fechar próximas votações da casa. E ainda, morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia após ser baleado em comício. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você, um bom começo de semana. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Você fica muito bem informado a partir de agora. O governo federal vai alinhar os últimos detalhes do plano de contingência que busca conter o impacto do tarifaço dos Estados Unidos. Para isso, o presidente Lula se reúne nesta tarde com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. As medidas devem ser anunciadas neste início de semana. O executivo tem repetido que o objetivo do pacote de medidas é dar fôlego aos setores afetados pelo tarifaço e proteger a economia e os empregos. O vice-presidente afirmou que vai ser um programa bem amplo de apoio para preservar emprego e as empresas poderem retomar e fortalecer sua atividade econômica. Segundo Alckmin, tem setores que preocupam mais, como café, carne e especialmente indústria de máquinas, como motores e máquinas. Ele lembrou que o produto commodity é mais fácil encaixar em outro lugar. Já a indústria mais específica é mais difícil. A sobretaxa, definida pelo presidente Trump, entrou em vigor no dia 6 de agosto e tem gerado apreensão nos setores afetados. A alíquota atinge cerca de 36% das exportações brasileiras ao país. No ano passado, as exportações aos Estados Unidos corresponderam a 14 bilhões e meio de dólares. Itens como café, frutas e pescado estão inclusos no tarifaço, mas há quase 700 produtos na lista de exceções. Setores como suco de laranja e aeronaves estão mais aliviados porque seguem com taxação de 10%, anunciada em abril por Trump contra o Brasil. E amanhã, terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reúne com os líderes partidários para fechar as próximas votações. A Câmara dos Deputados pretende definir a agenda da casa após o bloqueio que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada. O presidente da casa, Hugo Motta, encontra os líderes partidários para definir as pautas das próximas sessões na Casa Legislativa. Os parlamentares da base aliada querem aproveitar a reunião para propor a análise do projeto de lei que aumenta a faixa de isenção, o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta também reduz parcialmente o tributo para quem ganha até R$ 7.000 e aumenta a cobrança para quem recebe mais de R$ 600.000. Em julho, a proposta foi aprovada em votação simbólica pela Comissão Especial da Câmara. A Câmara pretendia votar o projeto na semana passada, mas a ocupação da mesa diretora por parlamentares da oposição paralisou os trabalhos da casa. Eles protestavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediam anistia geral aos condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Horas após a desocupação do plenário, Motta negou que a retomada do controle das atividades na Câmara tenha sido condicionada a uma eventual votação da anistia. Hugo Motta já avisou que, caso o governo encaminhe a proposta de ajuda aos setores prejudicados com o tarifaço dos Estados Unidos, a Casa Legislativa vai dar prioridade. O mesmo aceno já foi dado ao Palácio do Planalto pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A ideia é de que as medidas sejam aprovadas já em agosto para entrarem em vigor em setembro. O prefeito de Pedro do Rosário, cidade a 176 quilômetros de São Luís, no Maranhão, toca a serra, alegou que não pagaria professores por culpa do tarifaço de Trump. O prefeito enviou ofício para o Sindicato dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal, afirmando que não iria pagar o retroativo de promoções, progressões e quinquênio de professores e agentes
políticas educacionais. A causa do calote seria, segundo o prefeito, o impacto na arrecadação do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. Mas o detalhe é que o município de 24 mil habitantes não exportou nenhum item neste ano. No texto, ele diz que o tarifaço iria afetar a arrecadação de tributos pela União e o repasse para estados e municípios. E, por prudência, resolveu adiar o pagamento até que melhore o cenário internacional. A justificativa revoltou o sindicato, que divulgou nota alegando que os cofres da prefeitura estão vazios por uma má gestão e desrespeito aos direitos trabalhistas. O senador colombiano e candidato à presidência Miguel Uribe, que foi baleado na cabeça durante um evento de campanha, morreu na madrugada desta segunda-feira. Ele tinha 39 anos. Ele estava internado em estado crítico. O senador Miguel Uribe Turbay era da oposição e um dos favoritos ao cargo da presidência. O político foi atingido por 2 tiros na cabeça e um no joelho durante um evento de campanha e estava internado desde então. Na última semana, Uribe teve piora no estado de saúde. Segundo a polícia local, a suspeita é de que o assassinato tenha sido encomendado por dissidência das Farc. 6 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o crime. Entre elas está um adolescente de 15 anos. Uribe vem de uma família de políticos. Era neto do ex-presidente colombiano Júlio Turbay e o avô esteve à frente do governo de 1978 e 1982 Partido Liberal. O candidato também era filho da jornalista Diana Turbay, que foi sequestrado em 1990 por um grupo armado liderado por Pablo Escobar e morta durante uma operação de resgate no ano seguinte. Nascido em 28 de janeiro de 1986 em Bogotá, Miguel Uribe, de 39 anos, era conservador. Advogado e candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático, era casado com Maria Cláudia Tarazona e deixa um filho. Subiu para 6 o número de jornalistas mortos em ataque de Israel. Os profissionais morreram em um ataque aéreo de Israel contra uma tenda utilizada pela imprensa na cidade de Gaza. De acordo com informações, a tenda ficava perto do hospital de Al-Shifa e foi atacada pelas forças israelenses neste domingo. Entre as vítimas estão 5 colaboradores da emissora árabe Al Jazeera. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, quase 200 jornalistas já foram assassinados na guerra lançada por Israel em resposta aos atentados do Hamas em 7 de outubro de 2023. E um alto funcionário da ONU alertou ainda sobre esse assunto que o plano de Israel para tomar o controle da cidade de Gaza, nas palavras dele, provavelmente vai desencadear outra calamidade com consequências para além do território situado. O secretário-geral adjunto da ONU fez um alerta durante reunião de emergência sobre o território palestino no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Miroslav Yenka destacou a gravidade do objetivo de Israel em tomar o controle da cidade de Gaza. Se esses planos forem implementados, provavelmente desencadearão outra calamidade em Gaza, que se espalhará por toda a região e causará mais deslocamentos forçados, assassinatos e destruição, agravando o sofrimento insuportável da população. Segundo o plano validado pelo Gabinete de Segurança israelense, o exército do país se prepara para tomar o controle da cidade de Gaza, localizada no norte do território e destruída em grande parte. O embaixador da Eslovênia na ONU, Samuel Zbogar, que falou em nome dos 5 membros europeus do Conselho de Segurança antes da reunião, disse que a decisão do governo israelense não fará nada para assegurar o retorno dos reféns em poder da organização islamista palestina Hamas. E as autoridades japonesas pediram a milhões de pessoas que abandonem as casas após as fortes chuvas que provocaram inundações e também penetração de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.
Várias pessoas estão desaparecidas após chuvas intensas no sudoeste do Japão. Deslizamentos de terra foram registrados e as autoridades aconselharam milhões de pessoas a deixar as casas. Se a evacuação para um local designado for perigosa, garanta sua segurança indo para o local mais longe possível de riachos ou penhascos, ou para prédios altos que provavelmente não serão inundados. É necessária máxima cautela, mesmo em locais que normalmente não são propensos a desastres. Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias. No período de 6 horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região. Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, as autoridades emitiram alerta para mais de 3 milhões de moradores na região sudoeste do Japão. E veja a seguir, nova modalidade do Pix vai oferecer a empreendedores crédito parecido com o consignado. E agora, vamos ver o tempo na cidade de Jandira, em São Paulo, 15 graus por lá. Nós voltamos já, não saia daí. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo às pessoas em situação de rua que deixassem Washington imediatamente, garantindo que o governo oferecesse abrigo longe da capital. Donald Trump voltou a polemizar neste domingo. O presidente dos Estados Unidos pediu que as pessoas em situação de rua deixassem Washington imediatamente. O republicano ainda garantiu que o governo ofereceria abrigo longe da capital. O magnata planeja realizar uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para apresentar seu plano para tornar a cidade mais segura e bonita. Trump escreveu a orientação na sua plataforma Truth Social. De acordo com o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5.600 pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump ameaçou várias vezes colocar Washington, que possui um estatuto especial, sob controle federal. E no último sábado, completou um ano que um avião da Voipaz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente trágico chocou o Brasil. Ao todo, 62 pessoas morreram. E até hoje, os familiares aguardam a resposta sobre o que causou a queda da aeronave. Na tarde daquela sexta-feira, o avião de matrícula PS-VPB da Voepaz partiu do aeroporto de Cascavel, no Paraná, rumo a Guarulhos, em São Paulo. Era um voo regular, com 58 passageiros e 4 tripulantes, todos com habilitações em dia e experiência comprovada no modelo, incluindo treinamento para operações em condições de gelo. Logo depois que a aeronave, fabricada em 2010, decolou, os sistemas de proteção contra gelo foram ativados, após alerta emitido pelo detector eletrônico. O alerta acendeu e apagou várias vezes e a tripulação recebeu uma mensagem de falha no sistema de degelo. Nos minutos finais do voo, começaram a surgir alertas críticos no painel sobre a baixa velocidade e o desempenho ruim do voo. E em segundos, passou para uma condição de perda de sustentação e entrou em parafuso chato, uma rotação plana em torno do próprio eixo. O avião caiu em uma área residencial de Vinhedo, São Paulo, e ninguém sobreviveu ao impacto seguido de incêndio. O CENIPA classificou a ocorrência como acidente, com 2 fatores principais a serem ponderados: formação de gelo e perda de controle em voo. Após o acidente, a Voepaz Linhas Aéreas enfrentou dificuldades financeiras crescentes.
Em março deste ano, a ANAC suspendeu suas operações por questões de segurança operacional e cancelou o certificado de operador aéreo da empresa. A Voepaz pediu recuperação judicial e as indenizações às famílias das vítimas estão sendo tratadas em processos separados da recuperação judicial. Foi criada a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283, com o objetivo de unir as famílias, cobrar respostas e manter viva a memória das vítimas. Uma nova ferramenta do Pix está em desenvolvimento e deve ser lançada no próximo ano. O chamado Pix em Garantia vai oferecer a empreendedores um crédito parecido com o consignado. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicou que, com o Pix Garantia, os trabalhadores autônomos vão poder dar recebíveis futuros, ou seja, as transferências que irão receber como garantia e obter taxas de juros menores. A ferramenta vai permitir que o Pix viabilize pelos bancos um tipo de crédito consignado para trabalhadores autônomos e empreendedores do setor privado. No chamado Pix em Garantia, as transferências que os trabalhadores e microempresas têm a receber ficam conectados aos empréstimos como garantias e os valores serão retirados da conta mensalmente no dia combinado. A ideia é que, com essas garantias, o crédito ofertado pelas instituições financeiras para os empreendedores autônomos tenha juros mais baixos, a exemplo do que ocorre com os trabalhadores formais que dão o fundo de garantia por tempo de serviço. Galípolo acrescentou que, através da chave Pix, o banco ou a instituição que vai dar o crédito consegue saber do custo de receita que aquela pessoa tem ao longo do mês e criar uma hierarquia para que ela possa usar como garantia esse fluxo do Pix para poder tomar um dinheiro emprestado. O Hospital Universitário da Universidade Federal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, reforça a importância da amamentação com foco em redes de apoio e sustentabilidade, em alusão à campanha Agosto Dourado. O aleitamento materno é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e o desenvolvimento adequado de bebês. O leite fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento, além de oferecer proteção contra doenças. Rico em anticorpos, o leite da mãe fortalece o sistema imunológico da criança, reduzindo os riscos de infecções respiratórias, diarreia e outras enfermidades comuns nos primeiros anos de vida. No entanto, mesmo com tantos benefícios comprovados, a prática da amamentação ainda enfrenta desafios. Falta de informação, preconceito, dificuldades no retorno ao trabalho e a ausência de apoio adequado nos serviços de saúde e nas famílias são barreiras comuns. Por isso, campanhas como o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, são essenciais para conscientizar a sociedade e proteger esse direito de mães e bebês. É uma questão de conscientização mesmo, né, das pessoas entenderem que o aleitamento materno ele é algo natural e que, como o Ministério da Saúde ele fala, a gente precisa amamentar o bebê até os 6 meses de forma exclusiva, depois continuar até 2 anos ou mais junto com outros alimentos saudáveis. E isso é bom para a sociedade, isso é bom para o bebê, né, porque a gente vai ter crianças mais fortes, crianças mais inteligentes, e isso é bom para o planeta também. O aleitamento materno é bom até para as condições de saúde mental, né? Bebês que mamaram no peito, eles têm menos probabilidade de desenvolver doenças como a esquizofrenia. Isso a gente está falando apenas de um aspecto, mas a gente sabe como ele é importante em todos os aspectos da vida, né? Crianças que mamam no peito serão crianças e adultos mais saudáveis. Unidades de saúde que integram a rede EMSER, como o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, fazem parte da mobilização nacional pelo Agosto Dourado. E para esse momento, no dia 15, no turno da manhã, nós estaremos fazendo um encontro onde vamos discutir, né, o próprio tema da semana de aleitamento e algumas questões bem internas do hospital, todas focadas no apoio ao aleitamento materno. O Hospital Universitário mantém o banco de leite humano com serviço de coleta, processamento e distribuição para recém-nascidos internados na unidade, especialmente prematuros, que precisam de leite para sobreviver e se desenvolver. Nós trabalhamos 24 horas dentro do banco de leite, sempre as primeiras 12 horas a gente tem a ajuda de colaboradores, as outras 12 horas as mães aprendem a frequentar o banco de leite e elas estão aqui utilizando. Geralmente, essa população são as mães com os bebês internados na UTI, na
Nauí. E também trabalhamos as doações de leite humano, que são as mães externas, que estão em suas casas, tem leite excedente e ela pode ser uma doadora em potencial. A gente também trabalha esse aspecto. O leite materno doado ajuda a salvar vidas, especialmente de bebês prematuros e de baixo peso, que são mais vulneráveis a infecções e outras complicações. Toda mulher saudável que esteja amamentando e que não esteja utilizando medicamentos que interfiram na amamentação pode doar. Pode entrar em contato com o Banco de Leite pelo 3410 3002 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp no 9102 4146. Faz o contato, a gente agenda uma visita, vai até a doadora, faz o cadastro, as orientações, leva o material e, na sequência, a gente vai buscar leite uma vez por dia. A gente faz toda essa grande Dourados aqui. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano estabelece normas técnicas para a pasteurização do leite materno, visando padronizar os procedimentos e garantir a qualidade do leite oferecido aos bebês. O leite materno, para ele ser repassado para outros bebês, ele tem que passar por todo um processo, a gente chama de processo de pasteurização. Então, é muito cuidadoso esse processo e, muitas vezes, nem tudo que a gente coleta é tudo que a gente vai ter disponível para os bebês, porque a gente tem uma perda, né, nesse volume quando a gente passa pelos processos e ele tem algum problema que não pode entrar, né, para o volume final. Durante a qualidade e a excelência do leite humano, lembrando que o Brasil ele é top 10, né, de qualidade de leite humano. A companhia aérea Azul vai deixar de operar em 13 cidades e em 53 rotas não lucrativas. De acordo com a empresa, a decisão faz parte da estratégia para reduzir custos e dívidas, devido ao processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Segundo o plano, o foco de reestruturação da companhia é reduzir mais de 2 bilhões de dólares em dívidas e ainda levantar 1 bilhão e 600 milhões de reais em financiamento. As informações foram divulgadas no plano da companhia de agosto, mas sem esclarecer quais as cidades que não vão mais contar com as viagens da companhia. E olha, a gente segue falando em viagem, né? Mas agora uma notícia boa, a gente segue com o nosso giro pelo Brasil para conhecer cada região, cada cantinho do nosso país. E no Redação Hit de hoje, nós vamos para o interior de São Paulo, conhecer o município de Olímpia. Localizada no estado de São Paulo, Olímpia é conhecida principalmente por suas águas termais e por abrigar um famoso parque aquático, que é um dos maiores da América Latina. O nome do município faz referência à cidade grega de Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos, além de ser uma homenagem a Maria Olímpia, afilhada do engenheiro escocês Robert John Reid, um dos primeiros moradores da região e filha de Antônio Olímpio Rodrigues Vieira, um importante político da história local. E para encerrar, vamos abrir a nossa câmera ao vivo da cidade de Olímpia. Olha só que lindo! Neste momento, termômetros marcando 21 graus, uma temperatura agradável, né? E essa cidade, ela é considerada uma estância turística. E o setor de serviços é impulsionado pelo turismo, que é o principal empregador. E a descoberta das águas termais, um marco da região, ocorreu na década de 60, durante a prospecção de petróleo pela Petrobras. As águas termais vêm do aquífero Guarani, uma grande reserva subterrânea de água. E assim a gente encerra esta edição com essa câmera bonita de Olímpia. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até lá!